Bom dia a todos, bom dia a todos, ouvintes online, também quem vai ver depois essa gravação. Hoje eu vou ler Mateus 2, dando continuação ah, de ontem, beleza? Do Nairobi, vou ler o primeiro de Mateus. E vamos lá, vou fazer um formato diferente e já feito por alguns. Vamos começar direto com a palavra. Mateus 2. Os sábios do Oriente visitam a Jesus. Jesus nasceu em Belém, na província da Judéia, no tempo em que Herodes era o rei. Nessa mesma época, alguns homens sábios, vindos do Oriente, chegaram a Jerusalém. Os sábios perguntaram: Onde é que está o menino que nasceu para ser o rei dos judeus? Nós vimos a estrela do Oriente e viemos para adorá-lo. Quando o rei Herodes soube disso, ficou muito perturbado, e todo o povo de Jerusalém também. Ele então mandou reunir todos os líderes dos sacerdotes e profetas da lei. Eles perguntavam, eles perguntavam onde deveria nascer Cristo. Eles responderam: Em Belém, na província da Judéia, pois foi isso que o profeta escreveu. E você, Belém, da terra de Judá, de maneira nenhuma é a menor entre as principais cidades da Judéia. De você virá o líder, que será o pastor do meu povo Israel. Herodes, então, chamando os sábios para falar, a sós com eles descobriu que o momento exato em que a estrela havia aparecido. Depois, enviando-os para Belém, lhes disse: Vão e procurem o menino com todo cuidado, e quando o encontrarem, venham me dizer, para que eu também possa ir adorá-lo. Os sábios ouviram as palavras do rei e depois partiram para Belém. A estrela que eles tinham visto no oriente foi adiante deles até chegando próximo sobre o lugar onde o menino estava, indicou exatamente onde o menino tinha nascido. Quando viram a estrela, os sábios ficaram extremamente alegres. Eles entraram na casa e viram o menino com a Maria, sua mãe. Então, ajoelhando-se, o adoraram. Depois abriram as caixas e levaram consigo, e, é, abriram as caixas que levaram consigo e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Deus os avisou em sonho que não voltassem para onde Herodes estava, e eles voltaram para sua terra por um outro caminho. A fuga para o Egito. Depois dos sábios terem ido embora, um anjo do Senhor apareceu para José num sonho e lhe disse: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e fuja para o Egito. Fique lá até eu lhe dizer que você pode voltar. Faça isso, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José se levantou, pegou o menino e a sua mãe e partiu para o Egito durante a noite. Eles ficaram no Egito até a morte de Herodes. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eu chamei o meu filho e ele veio da terra do Egito. Matança dos meninos. Quando Herodes percebeu que os sábios tinham enganado, ficou muito furioso. Depois de calcular o tempo, de acordo com os dados fornecidos pelos sábios, mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos de idade que vivessem tanto em Belém quanto aos arredores. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras ditas por Deus por meio do profeta Jeremias. Um som foi ouvido em Ramá, um som de choro e grande tristeza. Era Raquel, que chorava por seus filhos, e não quis ser consolada, porque eles já estavam mortos. A volta do Egito. Depois da morte de Herodes, um anjo do céu apareceu a José, no Egito, durante um sonho, e lhe disse: Levante-se. Vocês estão acordados? Vocês estão comigo? Vocês estão me ouvindo? Quero ver, hein? Vai ter pergunta depois. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu a José no Egito durante um sonho e disse: Levante-se, pegue o menino e a mãe dele e leve-os para Israel, pois as pessoas que queriam matar o menino já morreram. José então se levantou, pegou o menino e a sua mãe e os levou para Israel. Mas quando soube que Arquelau
reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Entretanto, depois de ter sido avisado por Deus em sonho, partiu dali para Galiléia. Eles foram morar numa cidade chamada Nazaré, para que assim se cumprisse o que Deus havia dito por meio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Bom, esse foi Mateus 2. Tem algumas anotações interessantes e eu queria compartilhar com vocês. A história é muito legal, né? Mateus é muito legal. Estou feliz de ter lido Mateus 2 para vocês. Primeiro, os reis magos, que eram, em português, Gaspar, Baltazar e Melquior. Ah, por que magos, né? A gente ouve reis magos desde que nascemos. Magos porque aquela época, quem era muito sábio, ou quem tinha muito conhecimento, muita informação, era chamado de magos. Então, por isso, a designação de homens sábios, homens com muito conhecimento, que foram visitar a Jesus. Eles tinham um parentesco interessante, a história de cada um. É, sábios e eruditos daquele tempo, principalmente aqueles que desenvolveram os conhecimentos sobre os corpos celestes. Então, outra coisa interessante, eu achei interessante, tem os três presentes, né, que eles dão para Jesus. Ouro, né, eu queria que vocês refletissem em relação a cada um deles e o significado. Além de ouro, tem, alguém sabe o segundo? E mirra. O que é mirra? Isso que mais me chamou a atenção. Mirra, eu achei a definição como uma erva amarga, produzida de uma árvore pequena no norte da África. Antigamente muito usada para curar feridas no continente africano, mas depois passou também a entrar em receitas de perfume e material de embalsamento no Egito. Mais tarde, quando Cristo foi crucificado, depois morreu, mirra foi usado como embalsamento. Então, o ouro representava o grande poder, né, Cristo. A mirra representava a história de Cristo, né? Depois ele morreria e seria embalsamado. E a segunda foi também uma incenso. Uh, a sua divindade. Então, incenso representava a sua divindade. E mirra, sua humanidade e sacrifício. O ouro, realeza, incenso, divindade, mirra, sua humanidade e sacrifício. Achei muito interessante trazer isso para a gente, porque dá um contexto, né, daquilo que certamente vocês já estudaram, alguns de vocês já estudaram, mas eu nunca tinha estudado. A gente ouve falar isso, né, e de repente agora a gente consegue fixar mais um pouco em relação aos três reis magos, por que que eles vieram, a história trágica que Herodes acabou fazendo, né, que inclusive relembra também no Egito, né, quando o Moisés nasceu, o ah, imperador da época mandou matar todas as crianças, também recém-nascidos. Esse é abaixo de 2 anos, devido aos cálculos, né, que Herodes fez em relação à visita dos três reis magos. Ele lembra um pouco essa parte, né? E aí gerou as pragas, né? Durante Moisés. E Jesus, que Deus protegeu Moisés também, o profeta Moisés, dessa morte trágica, né? E
o tirano, o imperador, mandou matar a todos, porque ele também sabia dessa informação que Moisés chegaria para reinar para o povo de Israel. Relembrando e ligando essas duas histórias, né? Mais de 2000 anos, uma da outra. Pessoal, vou abrir para conversas. Quem quer falar? Vamos conversar um pouquinho, comentar, fixar essa informação. Agora, 15 participantes. Obrigado a todos pela presença e obrigado a todos para quem assistirá mais tarde. 15.000 participantes. Não, 15 por enquanto. 15.000. Vamos. Adler, Ana Paula, Antonelli, Cláudia, Vanessa, Gabriel, Graça e Sara, Marcelão Lara, Maria, Michele, Karine, como usuário do Zoom, Yuri. E aí, galera, uma coisa a decretar? Oi, bom dia, Marcelo. Shalom. Sou Vanessa. E aí, Vanessa, beleza? Eu acho assim, né? A palavra mirra em espanhol significa mi hija, significa minha filha, sabe? O que você estava falando aí, E, né? e É a única coisa vocês assim falam que. mirra? Oi? Quando fala mirra, fala mirra? Mirra, se. Entendeu? Aí eu falei assim, bom, no... para colaborar um pouco, né? Então, muitas vezes por exemplo, não aqui só em Espanha, não. Eu sempre pensei assim, poxa, será que tem algo que vê? Eu ainda não descobri, sabe? Porque eu sei que mirra era é, como uma comida, pode ser? É como uma erva, uma casca de árvore, na verdade. Uhum. Então, eles usavam para curar machucado Ok, ok. e embalsamar. Uhum. Fica aberto a gente fazer as relações, né? Mais próximas, né? Com as nossas informações, porque Se, não sei se está relacionado com as ervas, eu vou pesquisar bem porque me deu a intriga, sabe? É, hum, eu falei assim, cara, o que é que tem que ver mirra com mirra? Porque se junta as duas palavras, dá mirra, sabe? Mas no diminutivo, as pessoas de Equador, de Bolívia, mirra. Sabe, eles juntam. Eu não piramia. sei. Entendi. Eu já ouvi dizer também que mirra seria um óleo, uma especiaria bem cara naquela época, né? Exato, eu também já escutei isso, Maria. Isso. Sim. Especiaria cara, especiaria. Inclusive, né? Foi essa representação, né? Falando da humanidade, né? De Deus, de Jesus. E é o item mais nobre, né? Utilizado na época para embalsamar corpos. Então, justamente mostrando o fim de Jesus, né? 33 anos, o que que aconteceria? Mas é interessante, né, a gente saber. Quem já sabia disso aí? Quem já sabia por que eram magos, por que que os reis eram chamados de magos? E o nome deles, né? Esse já é mais comum, Gaspar, Baltazar, Melchior. Quem já sabia? Vocês já conheciam? Uma outra coisa que eu queria falar com vocês também. De Belém, do mapa. Vocês buscam o mapa, quando a gente fala Galileia, Belém, Betlém, né? Hoje em Israel, se eu não me engano. Belém é próximo, tá na área da Palestina, né? E próximo a Jerusalém, pouco abaixo de Jerusalém, mais na terra da Exato. Palestina, né? De acordo Porque eu com o acho, desenho
que eu acho incrível aí dos reis, né, Marcelo, eu digo, cara, antes não tinha internet. Como pode ser, né? Eles viram as estrelas no Oriente, né, e sabiam de onde ia estar. É incrível, né? É umas coisas assim surreal, se a gente sabe, Realmente. Uma fé, né? muito Baseada incrível, na né? fé. Eu nunca tinha visto, não sei aí na França, mas aqui em Espanha, dia 5 de janeiro, que é o dia do meu aniversário, ademais, eu fiquei assim, por quê? Porque aqui eles celebram os três reis. Aí vocês celebram na França? Ah, certamente celebramos, certamente. Bom, o que é que eles fazem aqui? Eles fazem como se fosse um carnaval, tá? Aqui. É, E Brasil jogam também deve balas ser para as muito. crianças aqui na rua. Vai 6 de janeiro. numa. 6 de janeiro. Hum? Também 6 de janeiro aqui. 6 de janeiro aí, Não, você falou? mas ele é o Dia dos Reis é dia 6, mas aqui não se celebra dia 6, celebra Hum, dia 5. Eu sei por isso que eu falei o dado, por causa do dia do meu aniversário. Aí eles passam em Cavagata, eu não sei como é que se diz, como carros grandes, sabe? Como o Sambódromo do Rio de Janeiro. sim. Pois eles fazem aqui assim, no centro da cidade, fecha toda a cidade. Vira um Aí, carnaval. oi, Vira um carnaval? igual que um carnaval. Aí vem os reis num cavalo. Aí, para você andar em cima desse cavalo, você paga 5 euros em menos de um minuto. Aí você vai ou no cavalo do Baltazar, ou do. Espera, Baltazar, como é? Garçom e Gaspar. Beltrão, né? Gaspar e Melchior. Pronto, esses três, entendeu? Mas algumas pessoas dizem que era até 4.